Take 148 e ação. Literalmente é o que a gente vai falar nesse vídeo. Ação. Como agir? Quando agir? O que fazer? Quais as minhas opções? Nós entramos na terceira fase do jogo. Então, após a fase de destravar, após usar a Master, e agora? O que fazer? A maior parte das atividades do jogo, ela ocorre exatamente na terceira fase, que é a fase de minions ou a fase de servos. Durante essa fase, você vai poder fazer com que os seus servos realizem ações. Apenas servos prontos, ou seja, né, fora aqui da região uncontrollable, né, na região não controlada, então somente servos controlados podem fazer as suas ações. Eles têm que estar prontos e destravados. Ao realizar uma ação, esse servo trava para realizar aquela ação. Servos prontos e destravados de outros Matusaléns podem tentar bloquear a sua ação. E o bloqueio ele é bem sucedido, trava-se o servo. Então, declaração com o Minion, uma vez que o servo bloqueador tenta bloquear e consegue, ele trava também. Então, toda a ação, seja ela bem sucedida ou bloqueada, ela precisa ser resolvida para que uma nova ação possa ser realizada. Se um servo fizer uma ação, seja ela bem sucedida ou bloqueada, e ele porventura conseguir destravar por qualquer motivo, por qualquer carta ou efeito, ainda durante a fase de minions, ele pode realizar uma outra ação à sua escolha. Algumas ações elas são obrigatórias. Qualquer uma dessas ações deve ser realizada antes que qualquer outra ação não obrigatória. Se você tiver 2 ou mais servos com ações obrigatórias, você pode escolher a ordem em que essas ações vão acontecer. Um servo que for obrigado a realizar uma ação mandatória, por exemplo, uma ação de caçar, se ele porventura estiver vazio, ele não pode realizar nenhuma outra ação. Então, se eu tenho 2 minions, né, 2 servos, ambos vazios, ambos com uma ação mandatória de caçar, eu posso escolher qual dos dois que vai realizar a ação de caça primeiro. E até que todas as ações obrigatórias sejam sido feitas, nenhuma outra ação pode ser feita. Se um servo tiver 2 ou mais ações obrigatórias diferentes ou uma ação obrigatória que ele não pode fazer, ele fica preso e não pode realizar nenhuma ação. Entretanto, outros lacaios, né, outros servos que não estejam presos, podem agir normalmente, mesmo que esse cara tenha uma ação obrigatória e esteja preso. Até aqui é só repeteco do que a gente já falou em outros vídeos. Então agora vamos realmente para as partes novas de ação. O vampiro pronto, ele pode realizar 2 ações básicas que não exigem o uso de cartas. São elas caçar, ou hunt, né? Ou então a ação de bleed, a ação de sangrar, que é você atacar diretamente os recursos de outro Matusalém. Enquanto que um aliado pode realizar apenas uma ação básica sem o uso de cartas, que é a ação de bleed, contanto que ele tenha alguma quantidade de bleed aqui. Então, por exemplo, o Carlton tem 0 de bleed, então ele bleeda 0. Mas minions aliados podem fazer sem carta, a única ação é a ação de bleed. Ao invés de realizar uma ação básica, seja ela uma caçar ou um bleed, um minion pronto ele pode jogar cartas de ação para realizar ações indicadas nas cartas. Algumas dessas cartas são versões melhoradas das ações básicas, como sangrar ou caçar, enquanto outras cartas representam ações 100% novas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um Deep Song. No básico, ela é uma ação de bleed, que bleeda com mais 1 de bleed, enquanto que no avançado ela é uma ação de frenzy, com uma ação direta de entrar em combate com um vampiro travado. Minions prontos também podem usar ações para colocar diferentes tipos de recursos permanentes em jogo. Essas 3 ações são muito semelhantes entre si, embora as cartas que elas colocam em jogo sejam relativamente diferentes. Então, um Minion pronto ele pode chamar um aliado, ele pode chamar um retainer, ou ele pode recrutar, buscar um equipamento. Então, no caso de um equipamento ou no caso de um retainer, essas cartas ficam com o vampiro. Então, o vampiro ele utiliza aquele equipamento, ele tem aquele retainer, aquele carniçal trabalhando para ele. E no caso de um aliado, você coloca ele em jogo e ele se torna aqui um minion
que vai poder agir para você, seja declarando ações de bleed, seja inclusive buscando equipamentos ou mesmo ficando para poder bloquear outros minions. Um ponto importante que a gente precisa falar aqui é sobre o NRA, sigla em inglês para No Repeat Action, ou ações não repetitíveis. Um minion ele não pode realizar uma ação de sangrar duas vezes no mesmo turno, ou não pode realizar uma ação política duas vezes no mesmo turno, independente dessa ação política ser diferente, ou não pode realizar o uso de duas cartas de ações iguais no mesmo turno, mesmo que seja no básico ou no superior. E caso alguma carta ela tenha algum efeito de ação, esse minion ele não pode repetir essa carta duas vezes no mesmo turno, como por exemplo, queimar uma Smiling Jack ou tentar roubar uma Montreal, por exemplo. Então a gente falou aqui do Deep Song. Então o Deep Song no básico era uma carta que ao anunciar a ação, o Minion ele declara um bleed com mais um de bleed. Se eu conseguir destravar o meu Minion por qualquer motivo e quiser fazer uma ação de Deep Song no superior no mesmo turno, eu não posso, porque aqui ele vai enquadrar no NRA. Mesmo que as ações sejam diferentes, a primeira é bleed e a segunda é entrar em combate, a carta é a mesma, Deep Song. Então o Minion ele não pode repetir a mesma carta de ação duas vezes no mesmo turno. E para isso vamos falar um pouquinho sobre ações diretas e ações indiretas. Para facilitar, quando uma carta ela descreve uma ação que normalmente é direcionada a um Matusalém, o texto da carta geralmente inclui um D de direcionado. Então vamos voltar aqui no Deep Song novamente. O Deep Song, tanto no básico quanto no avançado, ele é uma ação direta. Então ela inclui esse símbolo de D como um lembrete, que é uma ação normal direcionada. Se não tiver ação, aí no caso ela é considerada como não direcionada. Então no básico é uma ação direcionada ao Matusalém, onde você está bleedando com mais um de bleed. Toda ação de bleed ela é uma ação direcionada. E no superior ela é uma ação direcionada até um vampiro, né? Você entra em combate com um vampiro travado. Então também vai diretamente. Na prática, o que isso significa? Imagina, por exemplo, a gente tem aqui uma Power Base em Montreal. Imagina uma situação em que um vampiro ele controla um Matusalém, né? Na verdade, ele controla a cidade de Montreal e você vai ir até lá diretamente para roubar a cidade dele. Isso é uma ação direta. Agora, se você vai numa lojinha de antiguidade, se você vai ali numa concessionária ou alguma coisa assim para você poder comprar uma moto, por exemplo, aí nesse caso ele é indireto. As ações de sangrar, então. Como a gente falou, a ação de sangrar é uma das ações mais básicas do jogo. Ao realizar uma ação de bleed, uma ação de sangrar, ela representa os esforços do seu servo para poder minar o poder e os recursos de um outro Matusalém, no caso, a sua presa, preferencialmente. Você pode imaginar um bleed como um pagamento de suborno, alteração de registros bancários, disseminação de rumores ou alguma coisa do tipo. Então, um bleed ele pode ser feito seja por uma carta de ação, como por exemplo o Deep Frenzy que a gente falou agora lá, né? O Deep Song, desculpa, ou uma manipulações legais, que aqui ó, sangue com mais 2 de sangrar, e no superior, sangue com mais 2 de sangrar, e ganhe 1 de recurso se o sangramento for bem sucedido para 1 ou mais, ou ela pode ser simples e pura, sem nenhum tipo de carta. Durante uma ação de bleed, não se pode jogar cartas que modificam a ação, chamados de Action Modifiers, para aumentar o bleed se o bleed já estiver sendo aumentado por uma outra carta modificadora de ação, a menos que alguma dessas cartas especificamente não conte para o limite. Essa regra é lembrada nas cartas com o texto limitado. Então, se você vai dar, por exemplo, você declara aqui uma ação de sangrar com o Ivan Klein e você dá um olho do caos, como o Ivan Klein tem aqui demência básica, eu posso dar um olho do caos no básico. E aí com isso eu vou dar mais um de bleed limitado. Ou seja, se eu tiver também um Confusion, que dá mais um de bleed, eu não posso usar as duas. Eu não posso usar 2 aumentadores de bleed, a não ser que ele estivesse escrito que essa carta não conta para o limite. Então, os resumos da regra de bleed funcionam da seguinte maneira. Quem pode bleedar? Qualquer servo pronto. E aí vamos lembrar que servo é
tanto vampiro quanto aliado. Então, esses são os minions, né? Então, servos, qualquer servo pronto pode declarar uma ação de bleed. Um servo não pode realizar mais de uma ação de bleed por turno, mesmo que ele destrave após uma ação. Declarar um bleed, destravar e usar um Kindred Spirit, por exemplo, ou um Legal Manipulation, ou um Deep Song, também não pode, porque essas cartas elas são consideradas cartas de bleed. Então, se eu bleedei aqui com Ivan Klein, destravei ele por qualquer motivo. E agora eu quero fazer um Deep Song no básico para dar mais 2 de bleed. Não posso. Tem que fazer outra ação. Essa ação vai ser um Legal Manipulation, mais 2 de sangrar, e se passar eu ganho 1 de pull. Também não pode. Tem que ser outra carta. Então essa carta vai ser um Espírito dos Membros. Sangre qualquer Matusalém, ganhe 1 de recurso se a ação for bem sucedida. E aí, em vez de sangrar minha presa, eu vou sangrar meu predador. Posso fazer isso? Não, porque ainda é uma ação de bleed. Então ações de bleed, elas não podem ser repetidas, mesmo que com cartas ou sem cartas. O custo de uma ação de bleed é sempre padrão, é nenhum. Então basta você virar a carta e declarar, a não ser que conste na carta que ela tem algum tipo de custo. Então, por exemplo, Legal Manipulation, ela é uma ação de bleed que custa 1 de sangue, mas por conta da carta. Se você simplesmente quiser travar o seu minion e declarar o bleed, ela não custa nada. O alvo padrão é sempre a sua presa. Tá? Você não pode declarar bleed em outra pessoa que não seja sua presa, a não ser que a carta diga o contrário, como o Espírito dos Membros que a gente acabou de ver. E ela é sempre considerada uma ação direta, então você está indo diretamente no pool da sua presa. E você nunca, em hipótese nenhuma, pode sangrar a si mesmo. Então existem algumas cartas que defletam o bleed. Então você declara o bleed na sua presa e a sua presa joga o bleed para um outro Matusalém. Ele não pode jogar o bleed de volta para você. Tá? Sempre, sempre, sempre bleed em outro Matusalém. E por padrão, essa ação ela tem 0 de furtividade. Então você está indo lá, quando você declarou a ação de bleed, você está indo lá bater na fábrica do outro Matusalém, na cara e na coragem, no portão, a fim de arruinar os padrões, os planos dele. Se uma ação for bem sucedida e o bleed for para 1 ou mais, então o bleed é considerado bem sucedido. E o controlador, ou o lacaio, né, que agiu, ganha a vantagem, ganha o edge, tomando a de quem possuir, se for o caso. Caso não tenha ninguém, então você pega o edge para você. E o próximo jogador que conseguiu um bleed bem sucedido, ele pega o seu edge e passa a ter o edge para ele. Aqui é importante dizer que existe uma diferença entre ação bem-sucedida e bleed bem-sucedido. Ação bem-sucedida é ninguém declarar um bloqueio no seu bleed. Então você declarou o bleed e todo mundo falou, todo mundo, no caso, a sua presa ali, por exemplo, virou e falou, eu não bloqueio. Essa ação ela foi bem sucedida. Só que se sua presa reduzir o seu bleed para 0, então essa ação foi bem sucedida, mas o bleed não foi bem sucedido. Para o bleed ser bem sucedido, ele precisa sangrar sua presa para 1 ou mais. Segunda ação de caçar ou hunt. Caçar é meio que o vampiro, o meio que o vampiro tem para satisfazer sua sede de sangue. Então, o vampiro ele pode ir numa boate, ir num parque, ir num clube, depende ali de qual for o mais comum, né, para aquele vampiro. Isso vai muito de clã para clã. Então, se você tem, por exemplo, malcavianos, eles normalmente vão caçar em asilos médicos, né, toreadores vão caçar ali em boates, coisas mais rebuscadas. Então, o que esse vampiro está fazendo? Ele está indo até uma festa, até um lugar com bastante gente, aonde ele vai sugar 1 de sangue. Então, uma vez que você declara uma ação de caçar e ela for bem sucedida, você tira 1 de sangue do banco de sangue e adiciona ao seu vampiro. A caça ela pode ser feita por meio de uma ação básica de caça, onde você simplesmente vira e declara que está indo caçar para mais 1 de sangue, ou ela pode ser feita inclusive com cartas. Então a gente falou recentemente aí das novidades do Hecata, né? Que está vindo aí com essa cartinha que você caça um aliado na Ash Heap. Então ela é uma ação de caçar normalmente, que bem sucedida vai dar 3 de sangue para um vampiro, ou 2 de sangue para o vampiro, e ele desvira. Mas não deixa de ser uma caçada, só que é uma caçada com carta. Resumindo então a caçada de sangue. Quem pode caçar? Qualquer vampiro pronto. Aliados não
caçam. A caça, ela é sempre vinda do vampiro, então é uma maneira que o vampiro tem de encher seu próprio sangue. E a caça, ela é uma ação obrigatória se o vampiro estiver pronto, destravado e caso ele não tenha sangue. Um vampiro sem sangue, ele obrigatoriamente precisa caçar antes de fazer qualquer outra ação. Nesse caso, então, quando ele puder agir, ele vai caçar, não importa se você queira fazer outra coisa. Durante uma fase de servo, nenhum dos seus outros servos podem realizar ações não obrigatórias, enquanto um dos seus vampiros prontos e destravados ainda tiver uma ação de caça obrigatória para poder fazer. Por exemplo, se você tiver 2 ou mais vampiros com caças obrigatórias, aí você pode escolher a ordem em que eles vão declarar a caçada. O custo padrão de toda caçada ela é de 0, basta você simplesmente virar aqui o seu vampiro. Ela é uma ação que, por padrão, ela é considerada como indireta, então você não está afetando ninguém da mesa, você não está indo diretamente em ninguém da mesa. Então você está indo lá na boate, você está indo lá no show, está indo lá no hospital para poder caçar ali no parque. Então ela é uma ação indireta e, por padrões de regra, ela já tem uma furtividade padrão de mais 1 de furtividade, mais 1 de stealth no caso. Toda a ação de caça já tem 1 de furtividade inclusa. Então, quando você declara uma ação de caçar, o vampiro lá do Matusalém estiver ali querendo te bloquear, ele precisa ter percepção. Então, diferente que você do bleed, que você está indo na cara e na coragem lá na fábrica da pessoa, aqui não. Aqui você declara a sua ação de caçar, você está indo furtivamente, você está indo escondido. Então alguém precisa conseguir fazer um esforço para saber o que você está fazendo. E como efeito da ação, um vampiro que realiza uma ação bem sucedida ganha a quantidade de contadores do Blood Bank equivalente à sua caça. Por padrão, todos os vampiros têm caça de 1. Existem coisas que podem aumentar essa caça. Então, um vampiro declarou uma caça, por padrão ele caça 1, então ele ganha aqui 1 de sangue do Blood Bank. No caso, se um vampiro de capacidade 5 declarar uma ação de caça com 5 de sangue, por exemplo, e ele ganhar 1 de sangue, o excesso é imediatamente devolvido ao banco de sangue, como sempre. Ou seja, então, declarou uma ação de caça e você ganhou mais sangue do que a sua capacidade, você vomita o resto diretamente para o Blood Bank. Equipamentos. Quem pode equipar? Qualquer servo pronto. E aí, como a gente já falou, servo pode ser tanto vampiro quanto aliado. Custo do equipamento vem sempre, sempre, sempre descrito aqui na carta. Seja no texto ou seja aqui na lateral de mármore esquerda. Então o custo, nesse caso aqui, por exemplo, é de 1 de pool e que esse servo só pode ter um único veículo. Então o modo esportivo é um veículo. Então se você quiser pegar uma viatura de táxi, uma ambulância ou uma moto, por exemplo, ou um helicóptero, não pode. Você só pode ter um único veículo. Então, regra daqui, do texto da carta. E o custo que você vai pagar é 1 de recurso dessa carta específica. Existem outros equipamentos que vão custar 0 de recurso ou vão ter outros tipos de variação de custo também. Então você podem ter equipamentos que custam 2, que não custam nada. Então sempre olhar os requisitos diretamente nas cartas. O alvo padrão de uma ação de equipar é sempre o Minion que está equipando. Então ele não tem necessariamente um alvo, então o Minion ele declara que a ação de equipar uma moto esportiva e por conta disso ela é uma ação indireta. Ela não está sendo diretamente contra nenhum outro vampiro ou contra nenhum outro Matusalém. As ações de equipamento, assim como a caçada, por padrão já tem 1 de furtividade incluso. Então, você ir lá na lojinha para poder comprar uma moto não é tão chamariz assim. Então, ela por padrão já tem 1 de furtividade. Ao equipar uma carta da sua mão, a carta é colocada atrás do Minion, para simbolizar que essa carta agora está com este Minion. E uma vez em cima desse Minion, ela vai conceder as habilidades para aquele Minion. Então, no caso aqui da motinha, ela dá mais 1 de percepção para o seu vampiro. Então, se eu quiser fazer com que o Carlton equipe uma moto, por exemplo, então aliados podem equipar equipamento, né? O Carlton, que já tem por padrão 1 de percepção, agora fica com 2 de percepção.
E aí, então, se a carta foi bem sucedida, né, se a ação foi bem sucedida, você deixa a carta aqui no seu minion, repõe para aumentar a sua mão e segue para a próxima ação. Se essa carta for bloqueada, ela vai ser colocada na Ash Heap e vocês vão entrar em combate. Não existe limite para a quantidade de equipamentos que um vampiro pode ter. Para um vampiro não, desculpa, que um minion pode ter. Então, se você quiser comprar aqui um bow da convergência, um sniper rifle, uma moto, não tem problema. Você pode colecionar equipamentos no seu minion. E uma outra coisa que pode ser feita também é que, uma vez que um Minion já tenha pago por esses equipamentos, né? Então, o Carlton foi, todo turno o Carlton equipou ali um equipamento. Eu posso declarar uma ação com um outro Minion meu, que é uma ação de equipar um outro servo que eu controlo. Então, ela me permite o quê? Permite que este servo que está fazendo a ação, ele pode equipar qualquer quantidade de itens de um outro Minion para ele. Essa ação ela não custa nada, porque você já pagou pelos seus equipamentos e você declara na ação o que você está indo buscar. Então você vira aqui o Ivan Klein e declara: eu estou indo buscar a Sniper Rifle e a Bacia da Convergência. Se a ação for bem sucedida, você tira aqui os dois equipamentos e coloca aqui no Minion que foi buscar. Então eu poderia ter pegado os três, poderia ter pegado só um, poderia pegar dois, fica a critério na hora de declarar a ação. No entanto, equipamentos que você deseja pegar, eles precisam ser anunciados no momento em que a ação é anunciada. Tá? Isso é extremamente importante. Se a ação não for bem sucedida, então você declarou aqui, isso aqui é uma ação considerada ação indireta, tá? Você nunca faz ações diretas contra você mesmo, então tanto sua presa quanto seu predador podem tentar bloquear. Se você declarar a ação de ir buscar e a sua presa bloqueou o Ivan Klein, por exemplo, vocês vão entrar em combate aqui entre o Ivan Klein, que é o vampiro agente, e o vampiro bloqueador, ou Minion bloqueador, e com o Carlton nada muda. Ele continua com todos os equipamentos normalmente. Ações de empregar um lacaio, né, ou employee retainer. Quem pode fazer isso? É qualquer servo pronto. Então, de novo, se é servo, pode ser tanto Minion quanto pode ser aliado. O custo vai ser sempre indicado aqui na carta, então, mesma coisa dos equipamentos, tem que ficar atento aqui para poder ver se tem algum tipo de custo em sangue, em recurso, alguma coisa do gênero. Lembrando que precisa cumprir os requisitos para poder fazer o recrutamento, tá? Então, mesmo para a parte dos equipamentos, aliado não paga sangue. Então, se a carta precisa de sangue, aliado não pode buscar. Por padrão, ele não tem nenhum alvo, então, de novo, é considerado uma ação indireta. E assim como a caça e assim como buscar equipamento, o Retainer ele também tem um de furtividade padrão. Os Retainers são cartas que concedem habilidades aos servos, e se a ação for bem sucedida, o Retainer é colocado diretamente no servo que realizou a ação. Também não há limites para a quantidade de Retainers que o seu servo pode ter. Diferente de um equipamento, os Retainers eles não podem ser transferidos. Então, se eu tenho dois vampiros aqui e a Ruth faz uma ação para equipar a moto esportiva, ela pode equipar a moto esportiva, mas ela não pode buscar o Mr. Winthrop. Até porque você não vai roubar o mordomo do cara. Você pode até roubar a moto dele, mas pô, o mordomo deixa o cara lá de paz, né? E ao ser colocado no jogo, o Retainer ele recebe vida. Então, os Retainers eles podem ser mortais, animais, um ghoul, um espírito, alguma coisa assim. Eles têm vida, então, por exemplo, um de vida. E aqui a habilidade que ele dá, né? O empregador dele ganha mais um de percepção. Então, uma vez que o Ivan Klein tem aqui o Mr. Winthrop e a motinha esportiva, ele já tem 2 de percepção fixo aqui para qualquer ação. E como o Winthrop tem 1 de vida, eu coloco aqui um marcadorzinho nele para simbolizar a vida dele. Se em combate ou por qualquer maneira o Retainer perder o último contador de vida dele, ele diretamente é queimado do jogo e vai diretamente para sua Ash Heap. Recrutar um aliado. A ação de recrutamento de aliado, ela não é nem um pouco diferente, na verdade. Então, quem pode recrutar um aliado? Qualquer servo pronto, e aí servo, de novo, vampiro ou aliados. Então, aliados podem chamar aliados. O custo é sempre o indicado aqui no mármore verde ou na caixa de texto. Não tem alvo padrão, então é uma ação indireta, e assim como a caçada, assim como o equipamento, e assim como os retainers, aliados têm mais um de furtividade padrão. Aliados são cartas
de ação, tá? Então elas também vêm aqui como cartinhas de ação, assim como todas as outras, que uma vez em jogo, elas tornam-se minions, elas tornam-se servos por si só, que são capazes de agir independentemente do servo que recrutou elas. Então, se uma ação for bem sucedida, o aliado é colocado aqui na sua região pronta, ele ganha a vida equivalente que vem aqui na sua caixa de texto, ele não pode agir no turno que ele entra em jogo, e assim como os retainers, se ele perder toda a vida dele, ele é colocado na Ash Heap, né? Ele é queimado e removido do jogo. Mais uma vez que ele esteja aqui, se o vampiro que recrutou ele, a Ruth, por exemplo, morrer, foi queimado aqui por qualquer outro motivo, não tem problema, o Calton ele existe independente da Ruth e ele pode bloquear e agir aqui normalmente, diferente do Retainer, que se o vampiro com o Retainer, então ele está aqui com o Mr. Winthrop, se o vampiro for queimado, vai tudo junto. Vai equipamento, vai retainer, vai tudo aqui para Ash Heap. Tá? O aliado não. O aliado ele é independente. Ações políticas. As ações políticas elas podem ser realizadas por qualquer vampiro pronto. Aí aqui é extremamente importante. Os únicos minions que chamam ações políticas são vampiros. Aliados não podem chamar ações políticas. Um vampiro, ele pode se equipar quantas vezes ele quiser com itens diferentes. Então, se eu fui, equipei com a moto, dei um jeito qualquer aqui de desvirar, declarei uma ação de equipar com o bow, dei um jeito aqui de desvirar, declarei uma ação para me equipar com o Sniper Rifle, dei um jeito aqui de desvirar, não tem problema, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. No momento em que você declarar uma ação política e essa ação for bem sucedida, mesmo que você dê um jeito de desvirar e chame uma outra ação política diferente, você não pode. Então, ações políticas são apenas uma por turno com aquele minion. Outros vampiros podem chamar outras ações políticas diferentes. Desculpa, iguais também. Inclusive, eu posso ter aqui dois vampiros. O primeiro deles declarar um Alastor. E aí, uma vez que essa carta não foi resolvida, por exemplo, foi bloqueada, e eu tenho um outro Alastor na mão, eu posso chamar um Alastor aqui com o Ivan Klein, sem problema nenhum. Assim como se eu quiser chamar aqui um Punho de Ferro da Camarilla, e aí eu faço a ação, ela passou, foi bem sucedida, veio aqui para Ash Heap, se eu tenho outra na mão, o outro vampiro pode chamar a mesma ação sem problema nenhum também. O custo, assim como os equipamentos, os retainers, eles vão estar sempre aqui no mármore esquerdo e na caixa de texto. Então, por exemplo, o Punho de Ferro da Camarilla, ela custa 1 de sangue e ela requer um vampiro da Camarilla titulado. Então, por exemplo, o Ivan Klein, ele é Camarilla, mas ele não tem título. Então, o Ivan Klein não pode chamar um Camarilla Iron Fist mesmo que ele tenha sangue. Em compensação, a Ruth, ela é Camarilla e ela é primogênita. Então a Ruth, sim, por ser titulada, ela pode chamar um Camarillas Iron Fist, ao custo aqui de 1 de sangue. O alvo padrão de toda ação política é considerado como nenhum. Então a ação política, ela é basicamente você está convocando um referendo. Então, se essa ação for bem sucedida, os termos do referendo que vão estar aqui, eles são colocados para votação. Os votos são dados e contados para determinar se um referendo é aprovado ou se um referendo é rejeitado. Já tem o roteiro da ação política já está pronto, a gente deve ter um vídeo muito em breve, mas na prática é como se o seu vampiro, ao chamar uma ação política, ele estivesse saindo na rua e gritando que vai haver um referendo em breve, para poder discutir alguns pontos da sociedade vampírica. Nesse momento, ele só está contando para os outros que haverá o referendo. Então a ação de chamar o referendo é ele lá na rua segurando um cartaz falando que vai ter um referendo. Aí, caso a ação seja bem sucedida, aí chega o dia ou a hora daquele referendo, onde os vampiros titulados e os Matusaléns vão se reunir para discutir os termos daquele referendo. Então, ela é uma ação indireta, ela não está afetando ninguém. Por mais que os termos do referendo possam afetar alguém, mas a ação ela é indireta. E, assim como a ação de equipamento, a ação de aliado, a ação de retainer e a ação de caça, por padrão, ela já tem mais um de furtividade também.
sair do torpor. Então a gente lembra aqui que a gente tem a nossa região incontrolada, né, onde a gente influencia os nossos minions para poder subir, e os vampiros feridos, eles caem para torpor, a região de vampiros feridos. A gente vai falar um pouquinho depois como que os vampiros caem para torpor. Principalmente no vídeo de combate a gente vai falar bastante sobre isso. Quem que pode sair de torpor? Então, para um vampiro sair de torpor, ele precisa estar em torpor. Então, as únicas pessoas, os únicos vampiros que podem sair de torpor são vampiros. Aliado não cai para torpor. Aliado, se por qualquer motivo ele precisar ir para torpor ou ele perder toda a vida dele, ele é queimado. Então, os únicos minions que vão para a região de torpor são vampiros. Então, quem pode sair de torpor? Apenas um vampiro que esteja em torpor. O custo padrão para sair de torpor é de 2 de sangue. Tá? Ela é uma ação que ela não dá alvo, ela é uma ação indireta e que, assim como as outras ações que a gente falou até agora, ela, por padrão, já tem mais um de furtividade. Então, se essa ação for bem sucedida, declara que é a ação de sair de torpor. Se a ação for bem sucedida, o vampiro que está agindo, ele é movido da região de torpor para a região pronta, e então ele paga os 2 de sangue. Se essa ação for bloqueada, então não há combate, vampiros em torpor eles não podem entrar em combate. Em vez disso, se o bloqueador for um vampiro, ele tem a oportunidade de cometer a Diablerie. A Diablerie, ela é o ato de você devorar a alma de um outro vampiro. Então é um dos atos mais cruéis assim entre os vampiros, que é um vampiro acabando com a não-vida de outro vampiro. Tá? Então, no momento em que é como se você pensar que esse vampiro aqui ele está muito, muito, muito fraco. E no momento em que ele tentou sair de torpor, ele tentou voltar, se regenerar e voltar à vida, um outro vampiro foi lá e interceptou essa ação. E nesse momento que esse vampiro interceptou essa ação, esse vampiro está com um vampiro fraco e frágil nos seus braços. Ele pode cometer o ato de Diablerie, que é um ato de queimar esse vampiro e consumir o vitae desse vampiro. Se o bloqueador escolher não fazer isso, ou se ele foi bloqueado, por exemplo, por um aliado, a ação falha. O vampiro permanece em torpor e os 2 de custo aqui não é pago. Um vampiro ele só paga se ele sair do torpor. Um vampiro que sai do torpor já não é mais considerado um vampiro ferido. Resgatar de torpor. Então, quem pode resgatar de torpor? Precisa ser outro vampiro. Então, aliados não resgatam vampiro de torpor. Apenas vampiros resgatam vampiro de torpor. O custo padrão continua sendo 2 de sangue, porém ele pode ser pago pelo vampiro que está realizando a ação, pelo vampiro que será resgatado, ou o custo inclusive pode ser dividido entre os dois. Isso aqui é a exceção da regra que afirma que os custos devem ser pagos com o próprio recurso do vampiro. Então, o alvo padrão é o vampiro em torpor. Então, ele é uma ação indireta se o vampiro que age e o vampiro em torpor tiverem o mesmo controlador, só que ele é uma ação direta se o vampiro que age e o vampiro em torpor tiverem controladores diferentes. Então, se você declara uma ação de tirar um outro vampiro de torpor, de outro Matusalém, você está fazendo uma ação direta contra aquele vampiro. Mas se você declara que está vindo tirar o seu próprio vampiro de torpor, aí nesse caso ele é uma ação indireta. A furtividade padrão é mais um de furtividade, se ambos os vampiros forem controlados pelo mesmo Matusalém, ou 0 de furtividade se for controlada por Matusalém diferente. Então, se você declarar para tirar o vampiro de outra pessoa de torpor, é uma ação direta sem nenhum de furtividade. Se você declarar para tirar o seu próprio vampiro de torpor, isso está dentro da sua região, então é uma açãozinha mais furtiva. Se a ação for bem sucedida, o vampiro que estava em torpor, ele é movido para a região pronta. O vampiro resgatado não é destravado ou travado como resultado do resgate, ele fica do jeito que ele estava. Então, se ele estivesse em pé, ele estava aqui em pé, ele volta em pé. Se ele estiver travado, ele volta travado. Isso não altera. Se a ação for bloqueada, o vampiro que agiu vai entrar em combate com o bloqueador. Aí aqui sim tem combate, que são 2 vampiros prontos, e o vampiro que estava em torpor continua em torpor. E lembrando que o custo padrão de resgate precisa ser declarado na hora da ação. Então o Ivan Klein vira aqui e fala que está resgatando a Ruth de torpor, porém quem paga é o Ivan Klein. A ação foi bem sucedida, a Ruth sobe e o Ivan Klein paga os 2 para salvar ela. Cometendo um Diablerie em um vampiro em torpor. Então quem pode cometer Diablerie? Qualquer vampiro pronto. Aliados não cometem Diablerie. Custo não existe.
Alvo padrão, o vampiro em torpor. É uma ação indireta se você estiver cometendo um Diablerie no seu próprio vampiro. E é uma ação direta se estiver cometendo Diablerie num vampiro controlado por um outro Matusalém. Então, na furtividade padrão, mais um de furtividade se você estiver vindo cometer o Diablerie no seu próprio vampiro, ou 0 de furtividade se você estiver indo cometer a Diablerie em outro vampiro. Se a Diablerie for anunciada, não for bloqueada, for bem sucedida, a vítima então ela é diablerizada. Se a ação for bloqueada, o vampiro que age e o minion bloqueador eles entram em combate normalmente e o vampiro que estava em torpor continua em torpor. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as ações, as consequências da Diablerie quando a gente for falar de votação. Porque uma vez que o vampiro ele cometa a Diablerie, como eu falei para vocês, a Diablerie ela é o ato de consumir um outro vampiro, né, até o seu último vitae. O seu vampiro ele vai ganhar o sangue, vai ganhar os equipamentos, tem algumas coisinhas a mais ali. Aí só que nisso é considerado uma das atitudes blasfêmias do jogo. Então vai ser feita uma votação aonde a cabeça desse vampiro vai ser caçada. E aí, quando a gente for falar de referendo e a gente for falar de ação política, eu vou abordar um pouquinho as consequências da Diablerie também. Então, o vampiro que estivesse tentando sair de torpor e for bloqueado, o bloqueador pode cometer a Diablerie, ou um vampiro pronto pode declarar o ato de ir diablerizar um vampiro que esteja em torpor. Ações provenientes de carta. Quem pode realizar uma ação por padrão? Qualquer minion pronto, seja ele vampiro ou aliado, com a única restrição de que o minion não pode realizar uma ação com a mesma carta de ação 2 vezes ou mais por turno, mesmo que ele seja destravado. O custo vai ser sempre conforme indicado aqui na carta, seja uma restrição de clã, seja um pedido de pagamento de recurso ou de sangue, ou mesmo requerer alguma coisa aqui no corpo da carta. O alvo padrão vai ser sempre o indicado na carta, pode ser uma ação indireta, como é o caso da Pietra Ressonância, onde a gente vai mexer aqui com a cripta de cada Matusalém, pode ser uma ação direta no caso de um Deep Song, então não existe padrão para as ações provenientes de carta, vai ser sempre lido dentro da carta. A furtividade padrão, a menos que indicado de alguma outra forma na carta, elas têm sempre 0 de furtividade, então quando houver algum tipo de furtividade, vai vir escrito na carta, mais um de furtividade, não usável se a cripta de alguma Matusalém estiver vazia, por exemplo. Então isso aqui tudo é custo e requerimento. E o efeito da carta, se a ação for bem sucedida, ela vai se resolver conforme também descrito na carta. Se a carta descreve uma versão especial de uma ação básica, como a de um bleed, por exemplo, então todas as regras aplicáveis para a ação básica se aplicam aqui também. O mesmo vale para uma caçada, por exemplo. Então, como funciona uma ação? Né? A ação ela é anunciada, então você declara com todas as letras: estou fazendo uma ação de Petra Resonance. Você vai declarar se é básico ou se é superior, caso tenha diferença. Então, por exemplo, pegar aqui uma ação de Kindred Spirits, né, de espírito dos membros, no básico ou no superior, você precisa declarar o que você está fazendo. É importante até para poder checar quais são as disciplinas que aquele vampiro tem. Então, o Ivan Klein, por exemplo, ele não pode fazer um espírito dos membros no superior, porque a demência dele é básica. Então, essa aqui é a parte mais importante de uma ação. Ao jogar uma ação, você anuncia ela com nome, efeitos, custos, se é um bleed, se é uma caçada, tudo. Você declara todas as ações possíveis e aí você trava o seu minion. Algumas cartas vão vir quando a ação é anunciada. Essa carta deve ser jogada antes de que modificadores de ação regulares sejam jogados na ação. Então você vai fazer, por exemplo, um Petra Resonance, você vai repor ela, mas você vai pedir ali um tempo para os seus oponentes. Então você vai falar: galera, ó, tô fazendo aqui um Petra Resonance, espera aí, vai repor, seduzindo aquele rapaz ali que está em pé. Então você vai usar a carta Seduction, por exemplo, que é no momento da ação, mas primeiro você repõe assim que você fizer a Petra Resonance. E aí então, depois que você terminou toda a declaração da sua ação, você passa o seu impulso para os outros jogadores poderem bloquear, reagir e etc.
E aí sim, os Matusaléns alvos podem tentar bloquear a ação com qualquer um de seus minions prontos e destravados, ou seja, na região pronta e desvirado. E se a ação não tiver nenhum Matusalém especificamente como alvo, né, ou tiver como alvo uma carta que você mesmo controle, for ali como uma ação indireta, então os minions do seu predador e da sua presa vão poder tentar bloquear. Se uma tentativa de bloqueio não for bem sucedida, outra tentativa pode ser feita. Então você declara a Petra Ressonância aqui como uma sua ação. Então você vira aqui o Ivan Klein e declara: o seu oponente ele tem tanto o Carlton quanto a Kestrel. E aí ele vai tentar pegar com a Kestrel. Só que aí ela falhou. Ela não foi bem sucedida, porque essa ação ela já tem mais um de stealth e a Kestrel ela não tem um de intercept fixo, um de percepção fixa. Então ela tentou e falhou. O fato dela ter falhado não quer dizer que toda a ação já foi bem sucedida de imediato. Eu ainda posso tentar com o Carlton, e o Carlton tem mais um de percepção. Então, uma tentativa falhou, eu posso tentar com a outra. Se a tentativa de bloqueio for bem sucedida, então o minion que bloqueou é travado, e aí os dois minions vão entrar em combate. O minion que bloqueou junto com o minion que estava agindo. Se nenhuma tentativa de bloqueio for bem sucedida, então Minion declarou a ação, ninguém tentou bloquear ou tentou, mas modificadores foram feitos, então essa ação ela é bem sucedida e nenhuma outra tentativa for feita, essa ação finaliza, seu custo é pago, caso haja, e os efeitos são desencadeados. Cartas que modificam a ação, modificadores de ação e cartas de reação podem ser jogadas a qualquer momento antes da resolução. Então, o Minion declarou o anúncio da carta, e aí os outros Minions podem usar cartas que acordam um Minion que estava virado, dê mais um de percepção para esse Minion para ele poder tentar bloquear. Então ele pode jogar aqui modificadores que aumentem a sua furtividade, e assim eles vão indo até que a ação seja ou bloqueada ou bem sucedida. O Matusalém que está agindo, ele sempre vai ter prioridade para poder usar essas cartas. Essa prioridade, como eu disse, ela é chamada de impulso. Somente o Minion que está agindo pode jogar modificadores de ação. Então, se você tiver ali um outro Minion, este Minion que não está agindo, ele não pode modificar a ação para este Minion, a não ser que alguma carta diga o contrário. E lembre-se que modificadores de ação eles só podem ser usados de maneiras unitárias. Então, se você usou um modificador de ação, você não pode usar um outro modificador de ação com o mesmo nome. Então, por exemplo, em uma ação de bleed, eu não posso, ela aqui com auspícios no superior, usar um olho de Argus no superior, somente utilizável por um vampiro travado. Este vampiro desperta, ignora os requisitos de estar travado para jogar carta de reação e tentar bloquear até o final da ação. Então eu acordei a Kestrel aqui com olho de Argus, e aí, como é uma ação de bleed, por exemplo, é uma ação direta, no básico ele diz, somente utilizável durante uma ação direcionada a você ou uma carta que você controle, mais 2 de percepção. E aí se eu quiser dar mais 2 de percepção para ela, que eu não posso, porque eu não posso usar a mesma carta duas vezes. Então nesse caso, eu vou precisar de uma outra carta com um nome diferente que dê mais 1 de percepção. E aí a mesma coisa acontece do outro lado. Então se esse rapaz aqui usa uma carta que dá mais 2 de furtividade, então fazendo um Petra que ele está com 3 de furtividade no total, aqui ela acordou e deu 1. Então se ela quiser aumentar a percepção dela, ela tem que usar uma terceira carta, que aqui custa 1 de sangue, onde no básico ela dá mais 1 de intercept, ficando assim então com 2 de intercept e usando aqui uma terceira carta com nome diferente, que no básico aqui também está dando mais 1 de intercept. Então agora nós temos 3 de intercept contra 2, 3 de furtividade. E aí se o Ivan Klein usar aqui mais uma carta que dê mais 1, então nós temos 4 contra 3, está sendo aqui uma ação bem sucedida, só que sempre com cartas diferentes. A carta ela não pode se repetir. E aí lembrando que se a carta ela não for uma ação direcionada, como é o caso, por exemplo, aqui da Petra Resonance, então no momento em que a Kestrel tentou bloquear aqui, ela como presa tentou bloquear e não conseguiu, aí agora o predador
do Ivan Klein pode tentar bloquear também. Todos os modificadores de ação vão ficar até o final da ação, então quando passar para o predador do Ivan Klein, ele já tem que tentar pegar uma ação com 4 de furtividade, então ele já vai tentar ali dar pelo menos 4 de percepção para poder tentar pegar essa ação. O Minion ele pode tentar pegar quantas vezes quiser, então cada vez que você está aumentando aqui o Intercept, você está aumentando a quantidade de vezes que esse Minion está tentando bloquear. Contanto que esse Minion não tenha sido bloqueado, o Minion pode continuar tentando quantas vezes ele quiser. E se uma tentativa de bloqueio falhar, outra tentativa pode ser feita. Então, se a Kestrel aqui falhou e não conseguiu, depois eu posso usar, por exemplo, o Calton para tentar bloquear também. Ou mesmo se o Calton tentou bloquear aqui no início e não conseguiu, porque ele só tem 1 de intercept, depois eu acordo a Kestrel e vou dando os intercepts. Então, uma falhou e as outras progrediram normalmente. E se essa aqui falhar, o Matusalém pode usar um terceiro Minion para poder tentar bloquear também normalmente. Uma vez que o Matusalém declarou que não deseja mais fazer a tentativa de bloqueio, ele, por exemplo, que ele não consegue ou não quer colocar o quarto de intercept, essa decisão é final. Na hora que ele virar e falar, eu não bloqueio, então a partir desse momento ele não pode voltar atrás e essa ação é passada para o próximo jogador de impulso que possa tentar bloquear, e se outro jogador também negar, nesse momento essa ação ela é dada como bem sucedida. E aí numa situação hipotética, por exemplo, uma declaração de bleed, ele faz aqui um legal manipulation. Então ele tem aqui presença no básico, então ação com mais 2 de sangrar. Então ele está bleedando aqui com 2, mais 1 aqui, bleedando 3, tranquilo. E aí ele deu os stealths, deu o intercept, aí ele virou e falou, não quero mais. Aí o Ivan Klein vai e aumenta com um olho do caos, por exemplo. Então ele aumentou ali mais um o bleed dele e agora o bleed dele é 4. Então no momento em que esse jogador já declarou que ele não pode mais bloquear, que ele não quer mais bloquear, uma nova tentativa de bloqueio não pode ser feita. Ele pode repassar o bleed, por exemplo, porém ele não pode mais tentar bloquear. Numa situação hipotética em que a Kestrel opta por repassar esse bleed então o Ivan Klein deu aqui um legal manipulation e ela repassou o bleed para um outro jogador, aqui com My Enemy's Enemy, por exemplo. Apenas usável quando o Minion do seu predador estiver te bleedando, você vira o Minion reagente e agora esse bleed está indo no predador do seu predador. Então você pegou o bleed que você estava tomando aqui e jogou para uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa usa um Telepathic Misdirection e joga de volta para você. Mesmo que você já tivesse negado o bloqueio, no momento em que você jogou de volta e esse bleed retornou, esse bleed retorna dentro da mesma ação, mas com uma nova janela de tentativa. Então, mesmo que você tenha declarado que você não queria bloqueá-la no primeiro momento, você só optou por repassar o bleed, quando esse bleed está voltando para você, você tem uma nova janela para poder tentar bloquear o bleed novamente, caso você queira. E aí, então, só recapitulando aqui, furtividade, ou stealth, representa as medidas que o Minion atuante toma para realizar a ação de forma discreta, evitando atrair a atenção de quem poderia tentar impedi-lo, e a percepção, ou o intercept, ele representa o esforço desse Minion de tentar bloquear, de tentar descobrir como é que são os planos atuantes aqui desse Minion e persegui-lo para alcançá-lo e detê-lo, seja por meio de um combate ou de maneira que ele não complete a ação dele. Então, para verificar se uma tentativa de bloqueio tem sucesso, a gente vai sempre comparar a quantidade de furtividade do Minion atuante com a quantidade de percepção do Minion que tenta bloquear. A ação ela é bloqueada se a percepção do bloqueador for igual ou superior à quantidade de furtividade do atuante. Então, por padrão, como eu disse, Minions têm 0 de furtividade e Minions, por padrão, têm 0 de percepção. Assim, uma tentativa de bloqueio normalmente será bem sucedida, a menos que essa ação ela inerentemente tenha uma furtividade, como foi o caso aqui do Peter Ressonance que a gente usou de exemplo, que já tinha 1 de furtividade inerente, né? Ou caso o Minion jogue cartas que aumentem essa furtividade. Então, foi o que a gente fez aqui para chegar ali em acordar, 1, 2, 3 de intercept, contra 1, 2, 3, 4 de furtividade. Então, como a furtividade é maior que o intercept, a ação ela é bem sucedida.
As ações com furtividade inerente, elas já vêm escritas aqui na carta, né? Então, como a gente já falou previamente, então tanto a ação de caçar quanto as ações de equipamento, elas sempre vêm com essa mais um de furtividade. E o minion que realiza esse tipo de ação começa com mais furtividade do que o normal. Então, como a gente falou, né? Por padrão vai ser sempre 0, mas se a carta, por qualquer motivo ou por regra, já falar que já começa com mais 1, então aquele minion ele já começa mais oculto. Além disso, cartas e outros efeitos, eles podem aumentar ou diminuir essa furtividade, inclusive diminuir para baixo de 0, tá? Tanto a furtividade quanto a percepção também. Então, conforme indicado no texto da carta. Então, é possível ter furtividade negativa ou percepção negativa. E no caso, se por qualquer motivo você conseguiu deixar a furtividade dele em -1, se ele usar uma carta que dá +2, a furtividade dele vai ser 1. Ela não vai ser 2, porque ele estava com uma furtividade negativa. E uma regra extremamente importante, que é a questão da necessidade. Tá? Então, vamos voltar aqui para esse mesmo exemplo. O Ivan Klein faz uma ação de Petra Resonance. Nesse exato momento, a Castelli ela ainda nem declarou se vai tentar bloquear ou não. O Ivan Klein ele não pode dar +2 de furtividade aqui, tá? Porque a furtividade ela só pode ser aumentada quando necessário, ou seja, apenas se um bloqueio estiver acontecendo e o minion bloqueador tiver percepção suficiente para poder bloquear. Então, nesse caso aqui, se a Castelli virar e falar, eu vou tentar bloquear, ela não tem um de intercept, ela não tem percepção. Então, mesmo que ela esteja tentando bloquear, ela não tem percepção suficiente. Então, mesmo nesse caso, o Ivan Klein ele não poderia aumentar em +2 de furtividade. Então, é necessário que ele tenha percepção suficiente para poder tentar bloquear. E o mesmo vale para o oposto. Então, numa situação em que a Castelli ela dá aqui um My Enemy's Enemy. E aí, na reposição, ela compra um Precognition. O Precognition, ele diz o seguinte, mais um de percepção, e se esse vampiro pode prevenir 1 de dano durante o primeiro round de um combate resultante, caso esse bloqueio seja bem sucedido. E aí ela vira e fala, pô, eu já tô pegando, mas eu quero dar mais um de percepção aqui para poder prevenir 1 de dano em combate. Não pode ser feito. Tá? Ela só pode usar se houver necessidade de aumentar a percepção. Caso contrário, tá pegando, a não ser que o Ivan Klein aumente a furtividade, a Castelli ela não pode aumentar a percepção dela. Ou seja, basicamente, você não pode gastar cartas para poder aumentar a sua mão, para poder rodar a sua mão, desculpa, simplesmente porque sim. Então, eu estou fazendo essa ação aqui, eu já estou dando aqui um It's of Nair, já estou dando aqui um Elder Personification, e é isso aí, eu vou rodar minha mão, eu vou gastar aqui 3 cartas para poder comprar 3 cartas novas. Não pode. Se você declarar uma ação e todos declinarem o bloqueio, por exemplo, por padrão, você não pode usar nenhum modificador que dê mais um de furtividade. Então você declarou aqui que fosse um bleed, que nem tem furtividade inerente. E aí a Castelli virou e falou, eu não bloqueio. Então, ainda que a sua ação seja uma ação com 0 de bleed, você não pode dar furtividade para ela em momento algum, porque não está sendo colocado à prova essa sua furtividade. Então, todos os modificadores de furtividade e de interceptação, eles duram somente pelo tempo da ação, e depois disso eles retornam ao normal. Então, o Ivan Klein declarou sua ação de Petra de bleed, vamos para a ação aqui de bleed, de Legal Manipulation. A Castelli tentou bloquear. O Ivan Klein deu 2 de furtividade. A Castelli falhou o bloqueio. E aí ela usou um My Enemy's Enemy para repassar o bleed. Então, nesse exato momento, todas essas cartas que foram usadas, elas permanecem até o final da ação. Então, o bleed foi repassado para o próximo Matusalém com 2 de furtividade. Então, é um bleed que já tem 2 de furtividade. Pegou? Até aqui tudo tranquilo? Resumão de tudo que a gente viu até agora. A ação é anunciada declarando todo o seu efeito possível, se é básico, se é avançado, quais são os seus alvos, quanto custa, tudo. Então virou o Ivan Klein e vai falar, estou fazendo uma ação de manipulações legais de presença no básico, que me custa 1 de sangue, que vai me dar +2 de sangrar. Feito isso, opção A, não existem bloqueios em andamento.
A regra de sequência se aplica normalmente. Quaisquer efeitos que podem ser usados durante uma ação, como jogar um modificador de ação ou uma carta de reação, usar efeitos de carta de jogo, elas podem ser usadas a partir desse momento. Se o Matusalém optou por não querer bloquear, ele não pode declarar uma nova tentativa de bloqueio, mesmo que um modificador de ação seja colocado no meio dessa ação. Quando todos os Matusalém tiverem declinado o bloqueio, então a gente passa para a resolução. Caso haja uma tentativa de bloqueio, a regra de sequências normalmente se aplica normalmente. Primeiro presa, depois predador. O alvo da ação não pode ser alterado nesse ponto. O Matusalém que declarou a tentativa de bloqueio atual pode usar efeitos que forcem o Minion atuante bloqueado a tentar o bloqueio. Nenhum outro Minion pode tentar bloquear até que essa tentativa atual seja resolvida. Então, mesmo que eu tenha aqui 2 Minions, se a Crestelle já declarou que vai tentar bloquear, até que a Crestelle fale, o Carlton não pode tentar bloquear. Modificadores de furtividade e percepção podem ser jogados normalmente para poder evitar que o bloqueio aconteça ou para fazer com que o bloqueio aconteça. Se o Minion que está tentando bloquear não conseguir, o Matusalém pode designar um outro Minion para tentar fazer o bloqueio. Quando todos os Matusaléns tiverem passado, a tentativa de bloqueio é resolvida. Se o bloqueio for resolvido, a ação é bloqueada e ela é mal sucedida. Ou se declarou o bloqueio e não conseguiu, então a gente passa para a resolução. A ação foi bem sucedida. Caso o alvo da ação seja alterado, então, por exemplo, jogando um bleed para um outro Matusalém, por exemplo, a gente volta lá para o começo, onde a gente falou de não havia tentativas de bloqueio. Então, nesse caso, uma ação de sangrar na sua presa, por exemplo, ela é declinada e o bloqueio, nesse momento, não pode ser retornado. E aí ela, depois de declinar, ela redireciona essa ação para para o seu predador, por exemplo, que por sua vez usa um misdirection e volta essa ação de sangrar de volta para a Crestelle. Então, nesse momento, a sua presa pode tentar bloquear novamente, caso queira. Quando todos os Matusaléns estiverem passado, aí sim a ação é bem sucedida. E aí a gente vai para a resolução da ação. Se a ação ela é bem sucedida, então todas as tentativas de bloqueio ou falharam ou foram recusadas. Então, nesse caso, o custo é pago, os efeitos da carta são aplicados na ordem que houver necessidade, e caso a ação seja bloqueada, quaisquer cartas que estavam aqui vão ser queimadas. A tentativa de bloqueio é resolvida com duas consequências simultâneas. O Minion que bloqueou é travado e ele entra em combate com o Minion atuante. E aí, se a ação foi bloqueada, o Minion não paga o efeito da ação. Se um efeito encerrar a ação antes da resolução de bloqueio, ou de uma dessas duas consequências, como entrar em combate, nenhuma dessas consequências ocorre. Então, se qualquer coisa finalizar a ação ali, o Minion que bloqueou então não é travado e eles não chegam a entrar em combate. Mas, se nada interromper ali, ele vai ser travado e eles vão entrar em combate normalmente. Se a ação foi bloqueada, então, os efeitos da ação não acontecem. Então a carta ela é colocada na Ash Heap. O custo da ação, se houver, só é pago se a ação for bem sucedida. Então, se ela foi bloqueada, o vampiro que aqui estava com 4 marcadores continua com os 4 marcadores. Já todos os custos de modificadores que o Minion possa ter tentado usar para bloquear ou para repassar o bleed, por exemplo, esses são pagos normalmente. Nossa, com isso terminamos o vídeo de ação. Aqui tem informação, viu? E não foi pouca. Mas, agora que a ação foi bloqueada, como que funciona o combate? Então, os Minions vão entrar em combate. Qual é o processo disso? E a gente falou um pouquinho também sobre as ações políticas. O que acontece, então, quando uma ação política ela é bem sucedida? Assim sendo, os próximos 2 vídeos vão ser exclusivamente sobre essas duas coisinhas. A gente vai ter um vídeo só sobre combate e um vídeo só sobre politicagem. Se você assistiu até aqui, putz, muito obrigado. Esse vídeo realmente vai ficar bem longo. Se você ainda não for inscrito no canal, eu apreciaria muito se o fizesse, caso você queira, claro. Se você gostou, deixa um gostei no vídeo. Se não gostou, me dá um feedback, me fala o que faltou. Ficou com dúvida de alguma coisa que eu falei? Posta aí nos comentários que eu vou fazer de tudo para poder tentar responder da melhor maneira possível. Seja uma dúvida sobre ação, modificador, reação, seja alguma das interações das cartas. A gente está aqui para poder sanar todas as dúvidas. Esse vídeo, ele tem muito conteúdo mesmo. Ficou um vídeo bem longo.
jogo, mas como eu disse, a grande maioria das atividades do jogo acontecem na Minion Phase, e elas são propenciadas a partir das ações. Então, ação é com certeza o que mais iria demandar em questão de conteúdo. Mas, apesar de muita coisa, o vídeo acabou ficando muito longo por conta dos efeitos práticos, né? Da gente mostrar aqui como é que as coisas funcionam de maneira prática. Mas não é difícil, então fiquem tranquilos. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre politicagem e depois mais um sobre combate. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Valeu, falou e fui!